Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos os textos que são propostos pela Igreja para cada domingo. E assim nós crescemos, amadurecemos um pouco mais na nossa vida com Deus. Então, hoje, segundo domingo da Quaresma, no ano A, nós vamos ver o episódio da transfiguração do Senhor, ou seja, Jesus manifestando a sua Shekinah, ou seja, Jesus manifestando a sua glória aos seus amigos, aos seus discípulos. O risco, meus irmãos, de nos aproximarmos do Senhor é grande, no sentido de que o mundo passará a nos odiar, mas também as graças, os dons que são manifestados quando nós procuramos ter uma vida de intimidade com Deus é extraordinário. Ou seja, é experimentar, é visualizar, é vivenciar a Shekinah de Deus, a glória de Deus, a presença, a manifestação da glória de Deus. Na primeira leitura de hoje, que é tirada do livro do Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 4, o Senhor faz um convite a Abraão, e esse convite a Abraão é feito a mim e a você. E você pode dizer, mas Denis, Abraão saiu da casa dele, saiu da casa dos pais. Nós, por exemplo, você vai dizer, eu já sou casado, não posso sair da minha casa, abandonar minha família. Mas você pode sair de você mesmo. Você pode sair dos seus egoísmos. Você pode sair dos seus vícios. Você pode sair do seu comodismo. Veja o que diz a leitura. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Ou seja, saia da sua vida velha e entre no novo de Deus. Entre podemos dizer, no monte da transfiguração do Senhor, onde o Senhor revelará na tua vida a sua Shekinah, a sua glória, a sua presença gloriosa. E veja o que vai dizer a leitura, o que Abraão fez. Deus vai primeiro dizer o que fará dele, se ele sair de si mesmo, se ele sair da sua casa, do seu comodismo, da sua parentela. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Então, Deus tem promessas para aquele que sai de si mesmo, para aquele que se volta para Deus, para aquele que abandona tudo e vai ao encontro de Deus, que abandona sua terra, sua família, ou seja, que se desapega de tudo aquilo que é terreno, que se desapega de tudo aquilo que é parentesco, no sentido aqui de não estar preso a essas coisas. Foi aquilo que Jesus disse, bem-aventurado aquele que deixar por causa de mim terra, campo, pai, mãe, filho, filha, irmão, esposa, por causa de mim, porque este será digno de mim. Então Abraão fez isso, e o Senhor nos convida a fazer isso por meio de Abraão aqui, esse exemplo de Abraão, e ele vai dizer que engrandecerá o nosso nome, de modo que nosso nome seja uma bênção. Ele vai dizer, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que é que o Senhor está dizendo com isso? Olha, eu farei prosperar aqueles que te abençoarem, mas também veja, o próprio Deus está dizendo, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, ou seja, aqueles que desejarem o teu mal não prosperarão. O profeta Isaías vai dizer que toda ferramenta preparada contra você não prosperará jamais. Ou seja, não terá prosperidade, a maldade contra você ou contra a sua família, porque Deus vai dizer que ele não prosperará. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Amaldiçoar.
Misericórdia, enrolou a língua. Aí ele vai dizer, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Então, o Senhor nos chama a sair de nós mesmos, mas também Ele nos garante a sua bênção. Ele nos garante a sua graça. Ele nos garante o seu amor. E é isso que a segunda leitura de hoje vai dizer, Paulo dizendo isso a Timóteo, mostrando a Timóteo que Deus nos fará, abençoados por meio de sua graça. Veja o que diz São Paulo a Timóteo. Isso se a gente fizer o que Abraão fez. Abandonar nossa terra, abandonar nossas famílias, ou seja, deixar tudo isso em segundo plano e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais nos será acrescentado se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, como disse Jesus. Então veja o que São Paulo vai dizer. Sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Então, não é sofrer por sofrer. Não é sofrer de qualquer forma. Não é sofrer no meu eu. É sofrer pelo Evangelho, porém fortificados pelo poder de Deus. Então, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa. Não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a eternidade. Então, Abraão, quando foi chamado, ele já foi chamado pela graça, pelo desígnio de Cristo, desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do seu Evangelho. Então, a boa notícia de Cristo que morre na cruz, a boa notícia de Cristo que se revela como Deus, a boa notícia, ou seja, o Evangelho de Cristo que se manifesta gloriosamente aos seus apóstolos, que mostra a sua glória, que revela a sua Shekinah, como diz na palavra hebraica, mostra para nós o que Deus tem preparado para cada um de nós. E o interessante, meus irmãos, é que quando nós nos disponibilizamos a deixar tudo, deixar pai, mãe, irmãos, filhos, filhas, tudo isso, esse deixar, meus irmãos, veja, esse deixar não é abandonar e desprezar, é colocar Deus em primeiro plano, ou seja, é organizar a hierarquia dos amores, Deus sobre todas as coisas, depois o nosso próximo como a nós mesmos, e daí, meus irmãos, tudo mais nos será dado por acréscimo. E veja, quando nós fazemos isso, nós experimentamos aquilo que experimentou Pedro, Tiago e João, ou seja, a glória de Deus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Então, quando nós deixamos tudo, quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, Ele manifesta a sua glória para nós. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então veja, não somente Jesus revela a sua glória, mas revela também todo o projeto salvífico. Revela também toda a lei e os profetas. Revela também, desculpe o trocadilho, toda a revelação, aí representada por Moisés e Elias. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Então, quando nós experimentamos a manifestação da glória de Deus, nós percebemos que isso é muito bom.
E nós iremos desejar estar com o Senhor o tempo todo. E quando é que nós fazemos isso? Quando é que nós desfrutamos da glória de Deus? Quando nós passamos a ter uma intimidade com Jesus, uma intimidade com a palavra de Deus, uma intimidade com a vida de oração, uma intimidade com o projeto salvífico e redentor de Deus, uma intimidade com a liturgia diária, a missa, assim, quando a gente pode o máximo possível, não somente o domingo, mas outros dias da semana, se nós conseguirmos. Quando nós temos uma vida orante. E aí nós participaremos da glória de Deus. E vamos dizer como Pedro. Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. É bom ou não é estar com o Senhor? É bom ou não é quando nós estamos em oração e nós estamos sendo consolados por Deus? É bom ou não é quando nós estamos em oração e mesmo sem os consolos de Deus, nós sabemos que Ele está ali. Mesmo naquela oração que às vezes, entre aspas, parece ser muito seca, sem resposta de Deus, sem consolações do Senhor, mas é bom sabermos que é bom estar ali, é bom estar com o Senhor. A ponto de dizermos, olha, não aquele estar de forma rápida, correndo, mas dizer, se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Você nem se preocupa com você mesmo. Quando nós estamos com o Senhor, nós não nos preocupamos com nós mesmos. Nós nos preocupamos em estar com o Senhor, em desfrutar daquele momento com o Senhor, em dizer, Senhor, como é bom estar aqui. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, ou seja, a glória de Deus, a Shekinah de Deus. E da nuvem, veja, Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai. Então, é bom estarmos com o Senhor, é bom desfrutarmos de sua glória, é bom desfrutarmos dessa intimidade, desta amizade que Pedro, Tiago e João experimentaram, é bom. Mas só que o Senhor não nos chamou somente para isso. O Senhor nos chamou para ouvirmos Jesus, para ouvirmos a sua palavra, para escutarmos o que ele nos diz. Mas não somente escutarmos o que ele diz, mas veja o que ele vai dizer. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Então, Jesus nos chama a levantarmos. Estarmos com Ele, sim. Desfrutarmos de sua glória, sim. Experimentarmos as suas consolações, sim. Desejar fazer tenda para permanecer com Ele, sim. Porém, Ele nos toca e nos levanta. Levantai-vos. E não tenhas medo. Não tenham medo do que vocês experimentaram. Não tenham medo do que está por vir. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Então, Jesus revela-se, manifesta-se aos seus apóstolos. Jesus quer se manifestar e se revelar a mim e a você. Jesus quer que nós tenhamos a coragem de Abraão. Jesus quer que nós tenhamos a ousadia e a coragem de Paulo, que depois de desfrutar da graça de Cristo,
se dar e se coloca à disposição de Cristo para manifestar aos homens essa grande revelação. Por isso, que nós possamos fazer neste domingo, não somente desfrutar. Eu poderia aqui ficar preso explicando o que seria a transfiguração do Senhor de forma litúrgica, isso, aquilo, outro, mas eu prefiro dizer para você que é melhor termos uma vida prática, uma vida que nos leve ao encontro com Cristo, que nos dê a graça de desfrutarmos por meio da oração, por meio da Lexio Divina, por meio dos, vamos dizer assim, dos meios litúrgicos que a igreja nos garante e nos dá, né, como mãe para nos alimentar, desfrutar dessa Shekinah de Deus, desfrutar da glória de Deus. E depois de desfrutarmos da glória de Deus, não ficarmos ali debruçados sobre a glória de Deus, mas nos levantarmos, assim como Moisés recebeu a presença, a glória de Deus no monte, recebeu as ordenanças de Deus, ou seja, os mandamentos, não ficou lá preso no monte, experimentando, desfrutando da glória de Deus, mas se levantou e desceu o monte. Desceu o monte para quê? Para conduzir o povo de Deus. Assim como Moisés, na sarça ardente, viu a glória de Deus, contemplou a glória de Deus, a ponto de Deus dizer: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde tu pisas é terra santa. Mas Moisés não ficou ali, porque o propósito de Deus não era que Moisés ficasse preso à sua glória, e sim desfrutasse da sua glória, fosse, podemos dizer, alimentado por ela, mas voltasse para o Egito para libertar o seu povo. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você, nos dar uma porção de sua glória, revelar sua Shekinah sobre nós, para que nós saiamos da nossa terra, do nosso comodismo, dos nossos apegos familiares e manifestemos para o mundo a glória de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós, que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e jamais foi revelado ao coração do homem. Por quê? Porque todos os sofrimentos desta vida presente não se comparam com aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus abençoe você e até o próximo domingo, se Deus quiser.